Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 15, do verso 11 em diante. Amém? Diz assim, amados, a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, deitei com meu pai, e lhe direi: Pai, levei do céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Via ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e correndo, compadecido dele, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram, se aproximou da casa e ouviu a música, as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar, insistia com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Há quantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, de teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso de nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Seu Deus e Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvo, Senhor Deus, por essa noite que estamos aqui, Senhor, nessa igreja, pois os irmãos são queridos. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de ministrar em cada coração, Pai. Que seja uma palavra rema, Senhor Deus, a nossa mente. Seja uma palavra rema, Senhor, no nosso coração. Nosso coração, Senhor Deus, seja uma boa terra para receber a boa semente da sua palavra e possa frutificar, Senhor Deus, de acordo com o teu propósito e a tua vontade. Nossa mente, Senhor Deus, agora seja saciada de todas as preocupações, Senhor Deus, dessa terra. E nosso coração, nossa vida seja levada diante do trono do Senhor. Tenha liberdade, Senhor Deus, de falar com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amados, quem nunca fez escolha errada? Quem nunca fez uma escolha e depois se arrependeu na vida? Quem nunca escolheu algo e depois viu que estava completamente enganado? Esse jovem aqui desse texto fez uma escolha errada, mas esse jovem sabia a coisa mais importante na vida: aonde recomeçar, aonde ir para recomeçar. O importante é você saber aonde recomeçar, com quem recomeçar. Esse jovem aqui, nesse texto, irmão mais jovem aqui de um fazendeiro, um homem que tinha uma grande terra, ele estava disposto a recomeçar. E o coração do pai sempre está aberto para um filho que sempre está disposto a recomeçar. O coração do pai sempre está aberto para alguém que quer ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Nessa noite eu quero falar para você, talvez esse texto ele é muito focado no filho, mas eu quero focar mais no pai desse texto.
Esse texto aqui, talvez a gente já ouviu muitas mensagens falando sobre o filho pródigo, e o filho pródigo, ele está nesse texto, nesse enredo e nesse contexto. Ele vai ser ministrado assim. Mas eu quero que você fique atento às atitudes do pai. O que o pai fez com esse filho. O que o pai fez com esse filho e faz comigo, com você. Eu quero que você imagina aquele moço morando em uma fazenda, aonde ele tinha tudo de bom e do melhor. Aonde ele sentava na mesa com o pai, que era o fazendeiro, o dono das terras. Ele sentava com o irmão, comia na mesa. Ele tinha sempre as roupas limpas. Ele tinha um anel da família em seu dedo. Nunca andava descalço, porque quem andava descalço era escravo. Ele andava com alpargas igual do pai. Na sua túnica tinha o brasão da família. No seu anel tinha ali as iniciais do nome do pai. Sentado na mesa, ele comia ali o melhor que aquela terra poderia dar. Em comunhão com o pai, com o seu irmão, em comunhão com as pessoas que viviam naquela fazenda. Assim era a história daquele jovem, criado, nascido e vivendo em um ambiente de grande prosperidade. Mas diz o texto aqui em Lucas capítulo 15, no verso 12, diz assim: e o mais moço ou mais jovem deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. Eu fiquei pensando que aquele jovem estava insatisfeito na casa do pai. Ele tinha tudo que ele poderia sonhar. Ele tinha tudo que o coração dele almejasse. Ele tinha tudo que o pai poderia ofertar para ele, mas ele estava insatisfeito. E quantas pessoas estão insatisfeitas na casa de Deus? Quantas pessoas têm tudo que Deus pode dar? Quantas pessoas Deus oferta tudo para ela? A saúde, a prosperidade, uma família, um lar. Deus dá a ela ali o alimento todo dia, o ar para respirar em cada manhã. Mas ela está insatisfeita com Deus. Ela está insatisfeita de estar na casa do Senhor, insatisfeita de servir a Deus. Ela acha que servir a Deus é pouco, que é uma perda de tempo para ela. Ela acha que ela está na mesa da comunhão do Senhor é algo raso e pequeno. Então ela vive uma insatisfação, como esse jovem aqui. Ele tinha o melhor da terra, o melhor pai, ele morava na melhor casa, comia na melhor mesa, tinha a melhor comunhão, as melhores vestes, ele tinha fartura, abundância, mas era alguém que era ingrato. Alguém que tinha um coração que não era agradecido a tudo que o pai oferecia para ele. E quantos de nós não somos gratos ao que Deus tem dado para a gente? Quantos de nós não agradecemos a Deus pelo que Deus tem nos oferecido todo dia? A família que Deus dá a você, a saúde, o ar que você respira, o alimento que você é colocado na sua mesa, a água que você bebe, o emprego onde você trabalha, a condição que você vive. Quantos de nós vive em um ambiente de ingratidão? Aquele jovem, apesar de ter tudo do melhor, era alguém que não tinha gratidão no seu coração, insatisfeito, achava que o mundo, achava que lá fora, uma outra terra, uma terra longínqua, poderia oferecer algo melhor que o pai poderia dar. E ninguém lá fora pode dar algo melhor do que Deus para você. Ninguém pode dar algo melhor que Deus pode dar para sua casa, para sua família. Ninguém no mundo pode dar algo mais precioso que Deus pode dar para você. Aquele jovem insatisfeito, então, ele decide então ir embora. Ele decide ir embora. Chega um dia então, ali no jantar da família, ele levanta na mesa, como mais jovem, pede licença ao pai a palavra. O pai permite que ele fale. Ele então fala assim: pai, dá minha parte que me cabe, porque eu vou embora. Ele levanta, tira a túnica dele, da família, e deixa em casa. Ele tira o anel da família, põe em cima da mesa. E ele sai dali pelas portas. E fica lá fora esperando o pai. E o texto fala assim no verso 2: e ele partiu por eles da fazenda. Eu fiquei pensando no coração daquele pai que, mesmo amando o filho, mesmo tendo o filho ali como primazia do seu coração, o pai não resistiu à vontade do filho. Porque Deus não obriga você a amá-lo. Deus quer que você o ame de livre e espontânea vontade. Deus não resiste isso. Se tem uma coisa que Deus não compra, é o seu amor. Se tem uma coisa que Deus não faz troca, é a sua gratidão. É você amá-lo de fato de verdade. Aquele pai amava o filho, mas ele não resiste à vontade do filho, e ele não decide, então, liberar o filho. Sendo justo como é, ele chama o filho mais velho e diz o texto: repartiu entre eles, porque Deus não é injusto. Nós somos injustos, nós somos ingratos, mas Deus não. O texto fala de aquele pai aqui da fazenda, ele chama os 2 filhos, repartiu por eles na fazenda. O pai não dá apenas o mais jovem a parte dele, mas também dá o mais velho também. O mais velho também pega a
que Ele ama. Eu penso em você que Deus é injusto com a sua vida. Deus trabalha com uma justiça de graça em seu favor. Deus trabalha com uma justiça de graça em prol da minha vida e da sua. Deus é um Deus santo. É um Deus que trabalha com essa justiça santa dele. Deus sempre age com justiça a cada um dos seus filhos. É aquele pai, então, com grande justiça, ele reparte a fazenda. O filho mais velho, ele fica em casa. Afinal, seria herdeiro de tudo que ficaria. O mais jovem pega o valor das terras em dinheiro e vai embora. E diz o texto aqui no verso 13: e poucos dias depois, ele estava com o dinheiro no bolso agora. Ele pegou um alforje, pegou as moedas que o pai tinha dado para ele. E ele pega o alforje e vai embora. Verso 13: poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E aí dispersou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele partiu, irmãos, e deixou aliança ali. Ele partiu e deixou o anel da família. E quando as pessoas partem da comunhão de Deus, quando as pessoas se afastam da comunhão de Deus, quando as pessoas se afastam da casa do Senhor, deixam o ministério que tinham, deixam o chamado que possuíam, deixam a graça que receberam e vão embora. Abandonam tudo por causa de uma aventura lá fora, por causa de um prazer que nunca terá, por causa de algo que nunca vai satisfazer a sua vida. Aquele jovem partiu dali, deixou a casa do Pai, deixou a comunhão do Pai. E quantos de nós deixamos a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, por coisas pequenas e fúteis? Quantos de nós deixamos a comunhão com Deus por coisas que são passageiras? Abandonamos a casa do Senhor, abandonamos a comunhão com o Espírito Santo, deixamos a mesa da santidade e vamos embora. Ele deixou a mesa, um anel em cima da mesa, pegou seu alforje com moedas e foi embora. Ele saiu dali. O filho mais novo deixou a coisa mais preciosa naquela casa. Não era um anel, não era sua túnica, não era sandália, era o pai. Ele sai com as moedas, mas o pai fica. Ele sai com as moedas, mas o pai fica em casa. Muitas vezes nós saímos, irmãos, com coisas materiais e Deus fica para trás. Muitas vezes nós queremos coisas supérfluas e Deus fica atrás de nós. Deixamos Deus para trás, abandonado. Esquecemos dele, a comunhão com Ele. Ele pega o alforje, sai de casa ali, mas o pai não deixou de amá-lo. Ele deixa de ter comunhão com o pai, mas em todo o tempo da história, o amor do pai ainda continuava por ele. Mesmo lá fora, o pai ainda continuava amando. Mesmo lá fora, o pai ainda continuava procurando. O versículo 13 vai dizer assim: e partiu para uma terra longínqua. Ele saiu pela porteira, pelos portões da fazenda e pensou assim: eu vou para uma terra distante. Eu vou para um local, escute, presta atenção para você entender. Eu vou para um local onde o pai não vai me achar. Eu vou para uma terra tão longínqua, tão distante, que as fronteiras do pai não vão me alcançar. É por isso que o texto fala aqui: e partiu para uma terra longínqua. Qualquer lugar longe do pai, ele pensou assim: eu tenho que sair de perto do pai. Eu tenho que sair de perto da fazenda do pai. Eu tenho que sair dos arredores da casa do pai. Porque se eu ficar próximo à casa do pai, o pai manda me buscar. Se eu ficar próximo à casa do pai, o pai me vê e ele me traz de volta. Então eu vou para uma terra longínqua, vou para longe. Eu vou me afastar totalmente. Eu vou perder totalmente a comunhão. Eu vou acabar com a santidade. Eu vou esquecer tudo que eu aprendi do pai. Eu vou tirar o nome do pai da minha vida. Eu vou esquecer que um dia eu vivi nessa casa, nessa fazenda. Eu vou para uma terra distante. E ele partiu para esse lugar. Eu quero dizer para você que não existe nenhum lugar que Deus não possa ver você. Não existe nenhuma terra que Deus não conhece as suas atitudes. Não existe nenhum lugar que você possa se esconder da ação de Deus. Não existe nenhum local que você possa se esconder e Deus não possa encontrar você. Se você está no abismo, Ele sabe onde você está. Se você está no céu, Ele conhece. A Bíblia fala que Ele conhece tudo sobre nós. Já leu Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 39? Já, irmãos? Fala assim: quem te separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou perseguição? Você vive alguma coisa dessa? O texto vai dizer assim: ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Está passando por guerra? Está passando por necessidade? Por fome, por perigo? O texto vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida. Não é uma terra longínqua, não. Não é nem a morte e nem a vida. E o texto continua dizendo, Paulo continua dizendo aos romanos, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem anjos, nem demônios, nem o ser espiritual, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode ir para a terra mais longínqua que você pensar, mas o amor de Deus ele te alcança. Mas Deus continua te amando. Tá? Você acha que você está longe, você acha que Deus esqueceu de você, mas Deus continua te amando. O amor de Deus, uma hora ou outra, Ele vai pegar você lá, mesmo que seja um curral de porcos, mesmo que seja uma terra distante, mesmo que seja um lugar esquecido. E diz o texto aqui no verso 13: e ali, uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Lembra que ele pega o alforje e sai de casa? Ele sai de casa com tudo que ele recebeu de herança, pastor. E o texto diz aqui no verso 13: e ali desperdiçou os seus bens. Não foi o pai que tomou dele, foi ele que perdeu. Muitas vezes nós perdemos as coisas dessa terra e colocamos a culpa em Deus. Foi Deus que tirou, foi Deus que tomou. Não, é você que perdeu. É você que foi um mau administrador. É você que não honrou o que o pai te deu. Você que não valorizou. Você que não teve gratidão. Então você perdeu. Porque você viveu absolutamente. O texto não fala de que o pai mandou um servo atrás. O pai não mandou um servo atrás. Você vai lá, toma do meu filho o alforje dele com as moedas. Vai lá e toma dele a herança que eu dei. Não. O texto não fala que o pai fez isso. Que o pai tem prazer em dar. O pai tem prazer em doar. Mas o filho que perdeu, somos nós que perdemos. A culpa da perda é nossa, não é de Deus. Deus é isento de culpa. Os fracassos da nossa vida pertencem a nós, porque nós desobedecemos e nos afastamos da comunhão da mesa do Pai, nos afastamos do seu amor, nos afastamos da sua graça, da sua misericórdia. Mas a maior perda dele aqui não foram as moedas. A maior perda dele aqui não foi a riqueza que ele recebeu do Pai. A maior perda dele foi a comunhão que ele tinha com o Pai. É a maior perda que o homem tem. A maior perda que o homem tem não é perder um emprego, não é perder uma casa, um carro, não é nem sequer perder um ente querido. A maior perda que a pessoa pode ter é perder a comunhão com o Espírito Santo. A pior perda que você pode ter na sua vida é perder a sua intimidade com Deus. E se você perder isso, quem vai restaurar você? Quem vai levar você à eternidade? A sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seu filho? Ninguém tem poder para fazer isso, mas Deus tem. Esse jovem aqui, ele perdeu tudo. E no texto que ele vivia absolutamente sem regras e preocupações, sem preocupar com amanhã. A alma dele era como um buraco negro tragando tudo que vinha pela frente, porque agora ele estava vazio sem o Pai. O coração dele estava vazio sem o amor do Pai. Ele não tinha mais a presença do Pai para saciar a sua alma. Então ele começou a consumir tudo, vivendo dissolutamente, tentando saciar uma alma sedenta de Deus. Você pode ter todos os prazeres nessa terra, nessa vida, mas nenhum prazer vai substituir a presença de Deus no seu coração. Você pode ter várias coisas nessa terra, mas nada substituirá o amor de Deus na sua vida. Ele vivia dissolutamente, diz o texto aqui no verso 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. De repente vem algo inesperado, um problema que ele não contava com aquilo. Ele começou a colher frutos de uma vida não programada em Deus. Ele começou a viver ali um grande problema. Veio uma crise ali sobre a terra. E o texto fala assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Amados, quando nós estamos longe de Deus, tudo se torna grande. Uma pequena tempestade, ela se torna gigantesca. Quando você se afasta de Deus, pequenos problemas são gigantes. Quando você se afasta de Deus, pequenas discussões viram crises. Quando você se afasta de Deus, pequenas coisas se tornam uma montanha de problemas. Veio ali uma grande fome sobre aquela terra, mas na casa do pai tinha comida, na mesa do pai tinha comida, tinha fartura para ele, mas ele havia abandonado. Ele havia deixado aquela casa e queria viver
viver um novo amor, ele queria ter ali agora uma nova experiência, ele queria ter ali agora uma comunhão com outras pessoas além do Pai. E ele então começou a ter grandes problemas, começou então a padecer necessidades, e o texto fala assim, acompanha aí no verso 15: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele começou, irmãos, a fazer, sabe o que? Alianças erradas. Porque um judeu jamais iria apacentar porcos. Era um serviço imundo para ele, segundo a lei. Mas ele agora, longe do Pai, não tinha mais temor. Ele longe do Pai agora não tinha mais do que temer a palavra. E começou a fazer aliança com pessoas erradas. E muitos de nós, por causa de situações caóticas, que estamos longe de Deus, fazemos alianças erradas, vivemos com pessoas erradas, conversamos com pessoas erradas, irmãos, comunicamos com pessoas erradas, nos relacionamos com pessoas erradas. Ele deixou o anel da aliança com o Pai em cima da mesa e foi embora, e agora fez uma nova aliança com o mundo, fez uma aliança com alguém que queria ver ele no chiqueiro de porco, fez uma aliança com alguém que queria ver ele imundo. Quantas vezes nós abandonamos a aliança eterna, a aliança de Deus, a aliança da comunhão, a aliança da santidade, a aliança da graça, do perdão, do amor, para viver uma aliança suja e imunda, para fazer aliança promíscua com o pecado, aliança promíscua com a iniquidade. Quais são as alianças que você tem feito? Quais são as pessoas que você tem andado? É o momento da gente pensar com quem a gente tem conversado. Talvez você ache que essa palavra, pastor, assim, não seja feito para mim. Espero que você caia em si com esse jovem. O texto vai dizer aqui que ele foi lá, começou a fazer alianças erradas, fez aliança com alguém que não era lícito para ele, arrumou um serviço que não era digno dele, um trabalho que não conhecia com a fé dele. E quantas vezes nós caminhamos nessa terra com vários afazeres que não conhecem a nossa fé, porque nós fazemos alianças erradas, abandonamos o amor do Pai, esquecemos o amor de Deus, colocamos as coisas em primeiro lugar, porque estamos vivendo em crise, há um grande fome sobre a terra, e nós fazemos alianças erradas, esquecemos da maior aliança proposta para nós, a cruz do Calvário. E o texto vai dizer assim para nós, no verso 16, no verso 15: ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Você começa a entender aqui que aquele jovem, ele tinha uma posição de filho, mas agora ele era cuidador de porcos. Você começa a entender que ele era filho e herdeiro da fazenda, mas agora ele está como servo, cuidador de um chiqueiro. A posição de excelência que ele deixou na casa do Pai para uma condição inferior. Ele abriu mão de uma condição de herdeiro de Deus, de herdeiro da comunhão da casa do Pai, para viver como servo. Na casa do Pai ele era filho amado, na casa do Pai ele sentava à mesa, na casa do Pai ele mandava para a fazenda, na casa do Pai ele tinha melhor roupa, melhor comida, tinha tudo, mas abriu mão para agora ser servo de um chiqueiro. Abriu mão para viver uma aliança errada, da posição de filho agora, de herdeiro do Pai, para guardar porcos. Uma grande humilhação para ele. Aí ele estava na pior condição que ele poderia estar, deixando a condição de filho agora para ser cuidador de porcos. Então o texto vai dizer assim para nós no verso 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas, alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu li esse texto aqui, irmãos, e comecei a ver a situação daquele jovem em uma terra que ninguém lhe dava nada, ninguém tinha misericórdia dele, ninguém tinha compaixão dele. Ele estava em um local onde ninguém o amava, ele estava em um local onde as pessoas queriam só sugar a energia dele, queriam só tirar a vitalidade dele, a juventude dele, queriam só tirar ali as coisas boas dele. Ninguém dava nada para ele, esse nada aqui é amor, é graça, é esperança, é fé. E nós não podemos abrir mão da casa do Pai, porque lá fora, irmãos, ninguém vai te dar nada. Lá fora não tem nenhum ser humano que vai ter compaixão de você, como Deus tem.
ninguém lhe dava nada. Sem misericórdia, sem amor. Pense em um homem que tinha tudo na casa, mas agora ele vive sem misericórdia, sem amor, sem compaixão. Ele não tinha mais nada. E é somente nos braços do Pai que nós encontramos misericórdia. É somente na casa do Pai que você encontra o amor de verdade. É somente na casa do Pai que você encontra perdão de verdade, que você encontra misericórdia de verdade. Pastor, e com a minha família? Você encontra, mas não igual em Deus. Ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual ao amor do Pai. Ninguém é igual àquele amor que tem na casa do Pai. A casa do Pai, que eu falo, não é o ser da igreja, essa é o coração de Deus, a vontade de Deus. É ser colhido debaixo da vontade dEle. É estar debaixo da comunhão do Espírito Santo. Ninguém lhe dava nada, diz o texto. Então o verso 17 fala assim: e tornando em si, ou na sua versão pode estar assim, e caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aquele jovem parou, irmãos, e ele fez uma autoanálise. Sabe aquele texto da ceia que manda a gente fazer uma reflexão? Examine, pois, o homem em si mesmo, como o bom bêbado do cálice, é isso. Ele parou, ali não era ceia. Ele estava em meio ao chiqueiro. Ele estava em meio ali a um ambiente sujo. Ele estava em meio ali a um ambiente pecado. E ele caindo em si, ele analisando a sua vida, as suas atitudes, ele entendeu a loucura que ele estava fazendo. Ele entendeu a loucura do lugar onde ele estava. Você consegue entender as loucuras que você faz fora da comunhão de Deus? Você consegue entender que a loucura está fora de Deus? E caindo em si, cair em si, sabe o que é? Olhar para dentro. A gente gosta, irmão, de cair, sabe como? Olhar para fora, apontando o pecado do outro, acusando o outro, direcionando o dedo para o outro. Mas cair para si é olhar o seu pecado, é olhar dentro de você, é olhar as suas falhas, é olhar os seus erros, é olhar as suas fraquezas, é olhar aquilo que está ruim dentro de você. Cair em si nisso. Falta a gente, irmão, cair em si. A gente tem que parar de cair nos outros, parar de cair com os olhos nos outros, de ver as falhas nos outros e ver as falhas em nós. A gente tem que parar, olhar a situação, mesmo que seja caótica, como aqueles jovens estavam vivendo, e pensar: quem é o culpado? Por que eu estou aqui? É por minha causa. É porque eu abandonei o Pai. É porque eu fiz uma aliança errada. É porque eu gastei tudo que o Pai me deu. Caindo em si, ele percebeu. Olhou para dentro. Cair em si é olhar o que estamos fazendo. E nessa noite Deus está te perguntando: o que você está fazendo? O que você está fazendo quando ninguém está vendo, mas o Pai está? O que você está vendo quando a sua esposa não vê, mas o Pai está? O que você está fazendo quando o seu marido não vê, mas o Pai está? O que você está fazendo é loucura. Cai em si, amado, senão você vai perder sua família. Cai em si, senão você vai perder seu casamento. Cai em si, senão você vai perder seu ministério. Tem que cair em si, olhar para dentro e reconhecer: não, estou errado. Eu tenho que agora voltar aonde que eu caí. Eu tenho que voltar para onde que eu deixei. Eu tenho que agora voltar para onde que é o lugar de restauração. Lugar de restauração é na casa do Pai. É com o amor do Pai. É nos braços do Senhor. E o texto vai dizer assim para nós, no verso 17: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Eu achei linda essa parte que ele quis, sabe por quê? Porque ele reconheceu, apesar das falhas dele, apesar da grande dificuldade que ele vivia, apesar do caos que ele vivia emocional, ele reconheceu que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai. É o melhor lugar. Não é na casa da mãe, casamento gostoso, onde você vai domingo pela manhã, vai almoçar. Na casa da avó, quando você vai à tarde comer aqueles biscoitinhos gostosos, é bom. Na casa de um amigo que você vai bater papo, na casa de um irmão que você vai visitar, é bom. Mas não existe lugar melhor do que na casa do Pai. Não tem nenhum lugar melhor que você ter comunhão com Deus. Não tem nenhum lugar mais digno, mais gostoso, mais satisfatório do que estar diante do Senhor. Ele reconheceu e ele disse aqui: quantos jornaleiros da casa do meu pai têm abundância de pão?
Irmãos, você tem que reconhecer. Lá fora você pode ter muitos prazeres, mas não tem nada que substitui o amor e a graça que está na casa de Deus. Lá fora você tem coisas passageiras e momentâneas para levar você ao caos. São prazeres da carne que vai sugar a sua alma, que vai afastar você da comunhão do amor de Deus. Ele caindo em si, reconheceu que o melhor lugar é hora de você reconhecer. O melhor lugar, meu amado, não é você viver em adultério, não é você viver em prostituição. O melhor lugar não é você viver mentindo. O melhor lugar não é você viver roubando, não é isso. O melhor lugar não é você viver passando a pessoa para trás, não. O melhor lugar é viver em santidade com Deus. O melhor lugar é você estar de acordo com a palavra, vivendo a palavra. O melhor lugar é você caminhar debaixo da graça, com o amor do Senhor. E caindo em si, ele disse. Então o verso 18 e 19 fala assim. Então, eu quero falar agora sobre as atitudes dele, do filho e do pai. O verso 18 e 19 vai dizendo assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, peguei contra o céu, peguei contra ti, eu sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele então fala: levantar-me-ei. Sabe o que ele fez? Ele decidiu pelo pai, decidiu por Deus. Hoje é tempo de você decidir por Deus. Hoje é tempo de você decidir pelo Senhor. Hoje é tempo de você decidir pela palavra de Deus. Hoje é tempo de você decidir pela comunhão com o Espírito Santo. Ele decide ali. Ah, pastor, tem muita coisa para viver, meu amado. Talvez não vai dar tempo de você decidir depois. Ele, quando caiu em si, ele refletiu, ele decidiu. Foi espontâneo, foi na hora, por aquele momento. Não dá para esperar amanhã. Ele decide aqui, não por ele, mas para o pai: voltar-me-ei ao meu pai. Decida por Deus hoje. Largue esse pecado, largue essas coisas erradas, decida por Deus. Largue fazer coisas que a palavra do Senhor condena, e decida por Deus. Decida pela pessoa que te ama de verdade. Meu irmão, essa pessoa que está do seu lado força você a praticar pecado, essa pessoa não ama você como Deus ama nunca, e nunca vai amar. Quem ama quer o melhor. Quem ama quer que a pessoa viva o bem. E o texto vai dizer aqui que ele decide: levantar-me-ei. Ele pensou assim: eu não vou morrer nessa condição. E a gente não pode morrer na condição que nós estamos. Temos que avançar no Senhor, avançar para Deus, avançar e crescer em Deus. Ele estava, sabe como, meu amado? Sabe por que ele disse que levantar-me-ei? Porque ele estava de joelhos ali, de joelhos naquele curral de porcos, com a mão já para pegar a lavagem, as bolotas, alfarrobas e levar a boca. Ele não se ajoelhou na casa do pai, mas se ajoelhou ali para os porcos. Você pode escolher para quem você vai ficar de joelhos: para Deus ou lá fora, para as condições adversas. Para quem você vai se prostrar, para quem você vai estar de joelho. E por isso que ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava dizendo aqui: eu vou encontrá-lo, eu vou me reconciliar com ele, eu vou me entregar a ele. Falar de Deus é muito bom, decidir é muito bom, mas tem que ir. Tem que partir da posição, abandonar o chiqueiro, abandonar a coisa suja e imunda. Ele largou a condição que ele estava, ele abandonou a aliança errada, ele abandonou as pessoas erradas, ele abandonou o convívio errado, ele abandonou o local sujo, e ele partiu para o Pai. Se você não decidir não partir, nada vai mudar. Se você cair em si, reconhecer sua condição, mas não partir do lugar que você vive, de nada muda. Se você reconhecer que você está caído, está de joelhos junto com comendo alfarrobas, mas se você não decidir sair dali, nada vai mudar. Olha, você dá um passo de fé, um passo de esperança, um passo de amor, um passo de comunhão. E o texto vai dizer assim para nós, no mesmo versículo 18 e até o verso 19: irei ter com meu pai e dir-lhe. Sabe o que é isso? Confessar. Isso é confessar. Porque você pode até saber do seu pecado, mas você tem que confessar ele para Deus. Você tem que entregar essa culpa para Deus. Deixa ele tirar essa culpa de você.
eu vou até meu pai, eu vou dizer a ele, diz o versículo, eu vou confessar a ele. Não é isso que a Bíblia fala? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Ele faz isso. Eu vou ir até meu pai, eu vou confessar a ele, eu vou dizer para ele. E ele fala assim, no verso 19: Pai, peguei mão dos céus e perante ti. Olha a ação dele, irmão. Ele pensa assim: Pai, meu pecado é grande demais. O Senhor, meu Pai, o Senhor me ama, mas meu pecado não tem perdão. Eu peguei mão dos céus, mas não tem pecado grande demais que supera o amor de Deus. Não tem pecado grande demais que supera a graça de Deus, que supera o perdão do Senhor. Você pode ter pecado contra o céu, contra a terra, contra o mar, contra a floresta, contra tudo que você pensar. Mas se você reconhecer a sua condição e se voltar para Deus, Deus é disposto a amar você, perdoar você. Eu vou voltar, meu Pai, e vou dizer: Pai, meu pecado é grande demais. Mas é isso que a Bíblia diz, que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa de todas as iniquidades. E muitas das vezes a pessoa não volta a Deus, ao amor de Deus. Presta atenção, que é sério. A pessoa não volta para Deus porque ela acha que o pecado é grande demais. Ela acha que a condição dela é caída demais, que o chiqueiro dela é sujo demais, que as botas dela são grandes demais, que ela não volta ao Pai. Pai, peguei tudo do céu, meu pecado é maior do que toda essa fazenda. Pai, eu sou o maior pecador de todos. Ele fala isso. E então diz o texto assim, que ele se levanta. Levantou-se e foi para o seu pai. A atitude do filho: levantou, bateu a sua roupa, deixou as bolotas, a lavagem de lado, abandonou o chiqueiro, abandonou a aliança e foi caminhando. Uma terra longínqua. Pensa na luta da mente dele, voltando para casa. Ele pensando assim: será que eu vou ser aceito? Será que o pai ele vai me acolher? Será que eu vou ser bem-vindo? Será que eu não vou ser criticado? Será que eu vou ser humilhado? Será que eu vou ser rejeitado? São as dúvidas que muitas pessoas têm, por isso não voltam para a igreja. São as dúvidas que muitos têm, por isso não voltam para os braços do Senhor. São as dúvidas que muitas pessoas têm, porque acham que nós vamos julgá-las, que nós vamos julgar apenas delas. E as pessoas ficam nessa caminhada, sabendo que a reconciliação está na casa do Pai, o amor do Pai, mas a luta da caminhada é difícil. Ele sai então ali, ele vai em direção ao Pai. Então diz o texto aqui, eu acho lindo demais esse versículo. Para mim, a parte mais linda que eu acho aqui. Então Lucas capítulo 15, verso 20 fala assim: e quando ainda estava de longe, ele estava de longe. Como é que ele estava? Vamos pensar aqui: sujo de lavagem, cabeludo, barbudo, imundo, irreconhecível, fedendo, mal cheiroso, sem um anel, sem a culpa da família, sem nada. De longe, diz aqui o texto, quando ainda estava de longe, viu seu pai. De longe, ele estava de longe, e o pai, sabe onde o pai estava? Na porta da casa. Porque todo dia o pai saía na porta da fazenda para esperar o filho voltar. Quando ele de longe, ele vinha caminhando ali pela estrada, ele avistou lá na fronteira, lá na porteira, o pai estava lá. Aquele pai todo dia saía na porta da fazenda esperando o filho voltar. Todo dia o pai queria que o filho voltasse. Todo dia o pai esperava. O pai deixava a fazenda com os servos e o pai ficava na porta esperando o jovem voltar, o mais jovem voltar. Ele estava sujo, com as vestes rasgadas, barbudo, cabeludo, mas mesmo assim o pai o reconheceu. O pai o viu de longe e o reconheceu. Os seus pecados, suas falhas, as suas iniquidades não encobrem quem você é diante de Deus. Deus conhece um profundo e um íntimo no seu coração. Por maior que sejam os seus erros, as suas falhas, por maior que seja o seu pecado, Deus conhece o profundo e o íntimo de cada um de nós. É isso que a Bíblia diz no Salmo 139. Senhor, tu sondas e me conheces, sabe o meu deitar e o meu levantar, tu sabes as profundezas da minha alma. O pai o conhecia de longe. Então diz o texto assim no verso 20: e o pai o viu de longe e se moveu
pai não amava, porque o pai ainda queria ter aquele filho, e se movendo de íntima compaixão, e o texto fala assim, e correndo, Lucas 15:20. É o pai que sai de casa agora. Ele sai correndo em direção ao filho. Ele vai em direção aonde o pai estava. E correndo até o filho. É o pai que busca para ser aceito. Consegue entender isso? Que é o pai que busca reconciliar agora. O filho vem de longe, o filho para, vê o pai na porta. E o pai o reconhece. E o pai corre em conta dele. Porque é o pai que busca agora a reconciliação. A atitude de reconhecer no filho, mas quem busca, quem doa a graça é o pai. E ele sai correndo ali, e diz o texto assim, e lançou-se-lhe ao pescoço, e abraçando-o, o beijou. Ele vem de longe, e o pai olha para ele, estava sujo, imundo, mas o pai não importa, o pai queria abraçar ele. O pai queria doar amor, o pai queria doar graça, o pai queria dar aceitação, comunhão. O abraçar aqui é comunhão, é unidade, é acolhimento, é graça, é amor. Porque é isso que Deus faz. Você sujo, imundo, caído, pecador, no fundo da lama, Deus vem, acolhe, abraça, trata e cuida de você. É assim que Deus faz conosco. É assim que o Pai faz conosco. Estamos caídos, abandonados em um lamaçal de pecados, Ele vem e nos abraça. Mas a sua lama não contamina Ele. A sujeira do filho não passa para o pai. É a graça do pai que passa para o filho. É o amor do pai que passa para o filho. É o perdão do pai que passa para o filho. É a divindade do pai que passa para o filho. É o que está no pai ali que passa para o filho. E diz o texto aqui, e lançou-se-lhe ao filho, e o pai o beijou. Então diz o texto, em Lucas 15:20, que o filho começou a falar: pai, já não sou digno. E o filho é interrompido com os beijos do pai. O pai começou a sufocar ele com beijo, porque isso é intimidade, porque isso é relacionamento. Aquele beijo do pai não era um beijo de Judas, não era um beijo de traidor, não, era um beijo de sinceridade, era um beijo de amor, era um beijo fraterno que estava ali. E o pai então beijou. Eu fico pensando no pai, irmãos. Ele viu o filho de longe, perdeu toda a herança, foi embora de casa, fez a aliança errada, estava no meio de porcos, vem sujo, vem imundo, vem caído, e o pai não falou uma palavra de acusação. O pai veio de longe, o pai sai correndo, abraça ele, pega ele fedendo chiqueiro, o pai começa a beijar o rosto dele, começa a abraçar ele, começa a acolher ele, começa a doar amor, começa a doar graça, e o pai não faz nenhuma pergunta de acusação. Se fosse você, fosse eu, nós iríamos colocar o dedo na face do outro, dizer assim: olha, você fez isso, lembra? Mas esse pai aqui não. Ele não fala nada, ele não acusa nada, porque ele esquece, porque ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Quando ele vem com o filho, busca reconciliação, amor e perdão, ele lança no mar do esquecimento as nossas falhas. Ele não perguntou aqui aonde ele esteve, com quem ele andou, ou o que ele fez. O texto não fala nada disso. O pai não perguntou nada para ele. Onde você esteve? Com quem você andou? Cadê a herança? Cadê o dinheiro? Cadê os bens? Cadê sua roupa? Por que você está sujo? O pai não pergunta nada. O pai apenas ama. O pai apenas acolhe. O pai apenas dá dignidade. O pai apenas oferece amor. O pai apenas oferece aceitação. O pai apenas oferece perdão a cada um de nós. E o texto vai dizer assim, no verso 22 do capítulo 15: mas o pai disse aos servos. Você escuta a voz do pai aqui não para condenar, mas você ouve que a voz do pai para restaurar. A voz de Deus responde para nós hoje com voz de graça, com voz de restauração, não com voz de condenação. Quem te condena é o mundo, quem te condena é o pecado, quem te condena são os homens, quem te condena é você mesmo, com seu coração endurecido, porque não quer voltar para a graça de Deus. Porque a palavra do pai aqui não tem uma palavra de acusação ao filho, nenhuma palavra contra o filho, é a palavra de restauração. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão e alpaca nos pés. Trazei depressa, porque Deus tem pressa em restaurar, Deus tem pressa em amar.
Deus tem pressa. Trazer depressa. Ou você acha que Deus está brincando, fazendo pirraça com você? Que Deus, ele retém as bênçãos, porque ele brinca com você um joguinho de pirraça. Ora ele quer doar, ora ele não quer. Deus não faz isso. Deus é um Deus que ama. Ele fala que trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa aqui um anel. Trazei depressa as alparcas. O Pai tem pressa, mas você é que tarda isso. É você que vai tardando o processo. É você que vai fazendo com que o processo fique tardio. Porque Deus está de braço aberto, Ele ama você, é só para você. Mas você é que retarda. É você que para. É você que não deixa, que não permite. Trazer depressa a melhor roupa e vestiu. O servo pensou, qual é a melhor roupa da fazenda? Sabe o que o servo foi? O guarda-roupa do pai. Foi no guarda-roupa do pai, pegou a veste do pai, com o brasão do pai, com o nome do pai, e trouxe para o filho. Ele trouxe a melhor veste, a veste de salvação, a veste de louvor, a veste de santidade do pai, e pôs no filho. E o pai faz assim, trazei um anel. Sabe aquele anel que o filho deixou na mesa? O pai nunca jogou fora. Porque Deus nunca despreza aliança. Deus não quebra alianças. Deus não joga alianças fora. O dia que o filho foi embora, que ele pôs a aliança em cima da mesa, o pai guardou um anel. Guardou lá no quarto dele, na escrivaninha do quarto dele, no guarda-roupa dele, na caixinha dele. E todo dia, quando o pai saía de casa, o pai se lembrava daquela aliança, que ele tinha com o filho, mas que o filho não tinha mais com ele. E aquele servo agora vai dentro da casa, pega um anel e põe no dedo do filho. E o filho volta a ter aliança com o pai, comunhão com o pai, passa a ter direito novamente na casa. O interessante é que o pai surpreende a gente. Lembra da fala do filho? Eu vou voltar e vou dizer ao meu pai, pai, me aceita como um dos teus servos, como um dos seus jornaleiros. Porque o servo anda descalço na casa, mas o filho não. O servo não tem direito como o filho. Mas o que o pai fala aqui? Vai lá buscar sandálias para os pés. O pai vai dizer para ele assim, olha, você quer ser servo, mas eu já sei como filho. Você quer ser o menor, mas eu amo você como filho. Não já sei como servo, mas como filho. Mesmo que você tenha perdido tudo, eu já sei como filho. Você é mãe, você é pai, está aqui hoje no culto. Você abandona seu filho? Se ele te pedir perdão, misericórdia, você aceita ele como empregado da sua casa ou aceita ele como amor, como filho? E o seu filho chegar na sua casa chorando, batendo na porta, você, mãe, abre a porta para mim, pai, abre a porta. E você fala assim, olha, eu vou deixar você entrar aqui, tomar uma cuidado, mas primeiro você tem que pagar a água. Você dá água para ele, que você o ama, ele é seu filho. Você não aceita como servo, você aceita como filho. Você cria um bebê como servo, como filho. Você ama uma criança no seu ventre como servo, como filho. Aquele pai fala isso aqui para ele. Trazei depressa a melhor roupa, o anel. Põe um anel no dedo e alparca nos pés. Talvez muitos esperavam que o pai iria tratar ele como servo, mas o pai tratou como filho. E a alparca então colocada nos pés dele. Então o texto vai dizer assim para nós. Verso 23. E trazemos bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. O motivo da festa. O motivo da festa era o filho. O motivo da festa ali era o filho. Eu quero que vocês entendam, meu amado, que Deus se alegra por você. Deus se alegra com a sua vida. Deus se alegra quando você se entrega a Ele. É motivo de alegria. Deus comemora isso. Deus sente alegria na sua santidade infinita e santa e eterna quando você se entrega a Ele. Há uma comemoração aqui, uma festa. O motivo da festa era o filho voltou. Veja a diferença quando nós estamos em Deus: festa, dança, comemoração e alegria. Veja quando ele estava lá fora,
chiqueiro, tristeza, decepção, de joelhos, caído, sem ninguém dar nada para ele. Olha a diferença. Como é que você compara Deus com outras coisas? Como é que você compara Deus com o mundo lá fora? Não tem comparação, não tem como fazer isso. A felicidade aqui é apenas o começo. O texto fala assim no verso 24: e começaram a se alegrar. Começaram. A festa ia ser eterna. A festa ia ser contínua. Porque quem está em Deus, a alegria é contínua, pastor. A alegria do céu será contínua. A alegria na eternidade será contínua. Ela não vai ser como na terra, que você se alegra hoje e para. Não! Você vai continuar se alegrando no Senhor. Mas o texto vai dizer assim para nós, no verso 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música da dança. O irmão mais velho agora veio do campo, ele estava trabalhando. Ele era o crente mais fiel da igreja, aquele que tinha o maior dízimo, aquele que só andava de terno e gravata, aquele que vinha em todos os compromissos da igreja, aquele que fazia um tanto de coisa. Ele vinha agora do campo, ele estava trabalhando, ele trabalhava para o pai, ele estava no ministério, ele estava na obra. Ele veio chegar na porta da casa e viu uma alegria que ele nunca tinha visto. Ele vê algo diferente, ele vê danças, músicas. Então ele pergunta no verso 26, e chamando um dos servos, o filho mais velho, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. A pergunta dele era: por que meu pai está alegre? A pergunta dele era: por que há festa na casa do pai? Por que o pai está com alegria? Por que há danças lá? Quer que você entenda, meu amado, que o filho mais velho era tão perdido quanto o novo. Ele se relacionava com tudo na casa, menos com o pai. Ele sabia quantos animais tinha, quantos servos tinham, quantas árvores frutíferas tinham, quantas nascentes tinha, quantos litros de leite era gerado naquela fazenda, mas ele não sabia do pai. Então ele pergunta: por que meu pai se alegra? Por que a alegria na casa? E muitas pessoas são assim, elas se envolvem com tantas coisas na igreja, no ministério, menos com Deus. Elas se envolvem com tantas coisas na vida, menos com Deus. Elas se envolvem com as coisas da fazenda, com a obra de Deus, menos com o dono da obra. Está entendendo? Era o filho mais velho, estava dentro de casa, nunca saiu de casa. Mas agora ele pergunta: por que meu pai se alegra? Então aquele servo vem e traz a notícia. E ele lhe disse, o servo: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. A notícia era: teu irmão voltou. E a pergunta aqui para nós nessa noite é: você se alegra quando alguém volta? Você se alegra quando alguém volta? Ou você fica feliz quando alguém vai embora? Será que o nosso coração se enche de júbilo quando alguém fala assim: aquele irmão passado voltou, se reconciliou, ele caiu em si, se arrependeu, se entregou ao Pai? Então o Senhor fala para ele assim: o teu irmão voltou. Olha o verso 28, irmãos. Para mim é o mais crítico do filho mais velho. Lucas 15, 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele para na porta da casa do pai, na porta da fazenda, e fica indignado. Ele começou a aproximar na porta, porque um filho para na porta da casa do pai e não querer entrar na festa é como se fosse uma ofensa ao pai. Ele estava dizendo assim: essa casa, esse senhor, o meu pai, é indigno de mim. Eu não posso entrar lá. Essa festa eu não quero ela. Irou-se e não queria entrar. Ele tinha um sentimento crônico, sabe por quê? Ele tinha um sentimento de três coisas: porque o irmão foi embora, porque o irmão voltou e porque o pai perdoou. Consegue entender isso? Já viu isso em você? Sentimento crônico contra Deus. Porque o irmão foi embora, a gente culpa Deus, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa a palavra, culpa um monte de coisa. Um sentimento crônico, porque o irmão voltou, a gente culpa Deus também. Ah, mas Deus aceitou, mas a igreja aceitou, o pastor aceitou, aceita tudo. A gente culpa o pai, mas o pai aceitou, vai aceitar ele, pai.
ninguém faz como ele. O filho mais velho estava indignado porque o primeiro irmão foi embora. Segundo, agora porque o irmão voltou. E terceiro, porque o pai não acolheu. É o momento da gente pensar, irmãos, quem nós somos? Irmão mais velho, irmão mais jovem. Talvez ser irmão mais velho, mais crítico ainda. Eu não sei o que pensar. Eu sei que esse mais velho também precisa de se reconciliar com o pai. E ele não entrou na casa, ele ficou na varanda, insultando o pai diante de todos, e ele disse aqui, e não queria entrar. E aí, sabe o que aconteceu? O pai foi lá de novo. O pai deixou a festa. Deixou o filho mais jovem lá dentro, deixou os convidados, deixou o noivado encerrado, deixou a festa, as danças, as músicas, e o pai escutou lá de dentro alguém gritando lá no portão. Era o filho mais velho dele, o primogênito, aquele que era o exemplo da fazenda, estava gritando na porta da casa, não queria entrar. Eu não vou entrar, se meu pai não vem aqui, eu não vou entrar. E o pai saiu, diz o texto. Ele fala assim, ó, verso 28, e saindo o pai insistia com ele. O pai deixou a festa lá e veio até onde estava o filho mais velho, porque o mais velho também estava perdido. O mais velho também estava perdido dentro de casa, estava perdido dentro da fazenda, o mais velho estava perdido dentro ali daquele ambiente. O pai sempre procura restaurar os perdidos. O pai sempre procura restaurar os que estão lá fora e também aqui dentro. Aqui dentro tem pessoas, irmãos, que precisam de restauração tanto quanto lá fora. Por isso que é preciso você cair em si também hoje. Você que é marido tem que cair em si. Você que é esposa, cai em si. Senão não tem como Deus restaurar isso. Então olha só, quando o pai chega lá, o verso 29, olha para você ver a reação do filho mais velho com o pai. Ele respondia o pai com reclamação, olha só. E eis que eu te sigo há tantos anos, sem nunca transmitir um mandamento seu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele reclamava com o pai da graça. Ele estava dizendo assim, pai, eu sou santo, eu nunca pequei, nunca errei. Eu nunca transgredi um mandamento seu da sua casa. Eu sou o único correto na casa, pai. Eu sou mais correto que o Senhor. Consegue entender isso? A visão daquele homem? Porque ele fala, meu pai, eu nunca errei, pai. Eu nunca transgredi um mandamento seu. Eu nunca fiz nada errado aqui na casa. Eu nunca me deu um cabrito. Pai, eu estou certo, o senhor está errado. Já falou isso com Deus? Deus está errado, não você? Que você que é o bom e Deus está errado? Já falou isso? Como o filho mais velho da fazenda? É isso que ele fala aqui. Incompreensivo, sem saber a vontade do pai, orgulhoso, eu nunca errei, pai, eu nunca falei, sem amor e sem perdão. Então ele fala uma coisa aqui, irmãos, e a gente fala muito. Então aqui no verso 30, ele fala assim: vindo porém esse teu filho, ele olha para o pai e fala assim, sabe aquele jovem que entrou para aquele portão? Ele é teu filho, mas não é meu irmão. Vindo esse teu filho, ele é teu filho, mas não é meu irmão. Sabe o que é evangelho? Quando você tem coragem de chamar de irmão quem o pai chamou de filho. Isso é evangelho. Amor, misericórdia, graça. Quando você tem coragem de chamar de irmão alguém que o pai ama, alguém que o pai dou misericórdia e dou graça. Eu fico impressionado como que a gente na igreja às vezes não quer nem dar paz do Senhor, nem um bom dia, nem uma boa noite. A gente é antipático. A gente às vezes tem aversão pelo outro. A gente quer colher um monte de gente. Não, aquele ali não dá. Não consigo, mas como é que pode isso? Sendo que o pai chama ele de filho e você não chama ele de irmão. O pai acolhe ele como filho, não como filho, e você não chama de irmão. E você olha para Deus e fala assim, não, Senhor, cuida, o Senhor vai tratar com ele como se ele não fosse teu irmão, mas ele é teu irmão. Está pegando a visão aí, irmãos? Vindo por esse teu filho, e aí ele faz coisa pior, verso 30. Vindo por esse teu filho, que desperdiçou os teus bens
julgando ele. Estava julgando. Estava pondo um dedo para ele, pastor. Nem o pai fez isso, nem o pai perguntou, mas o irmão mais velho sabia. O irmão mais velho gosta de ser onisciente, mais do que o pai. O irmão mais velho da igreja gosta de ser onisciente, mais do que Deus. Vindo, porém, se teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes e mataste um bezerro cevado para ele. Irmãos, como que ele sabia disso? Não tem isso na história. Ele inventa, que ele mente, ele julga, ele condena. Ele estava na casa do pai, debaixo do amor do pai, mas tinha um dedo de acusador, um dedo de general, um dedo de juiz que o pai não tinha. O pai tinha um coração de amor, mas o filho mais velho estava perdido também. Vindo, porém, esse teu filho, ele julgava ali. Sabe o que ele estava dizendo para o pai? Pai, esse seu filho perdeu tudo, e o Senhor matou um bezerro cevado para ele. Pai, o Senhor não sabe governar a sua casa. Pai, o Senhor não sabe governar a sua fazenda, eu sei. Pai, o Senhor não sabe a maneira correta de amar, de perdoar, mas eu sei. O Senhor está fazendo errado, Pai. Ele tem que ser feito de outra maneira. Então vem a reação do pai. Depois de ouvir esses insultos, para terminarmos aqui, depois de ouvir esses insultos aqui da parte do filho mais velho, o pai de novo fala. Esse pai não cansa de amar. O pai olha para ele. O filho está irado, vermelho, com sangue nos olhos, xingando, com a boca espumando, falando um monte de besteira, falando um monte de mentiras, ofendendo o pai. Os servos estão perto ali escutando. A música está lá dentro tocando. O irmão mais novo está lá dançando, comemorando. E o mais velho está ali xingando o pai, ofendendo o pai. E o pai olha para ele. Sabe o que o pai fala para ele? Filho. O pai chama de filho. O pai não fala nenhuma palavra de acusação para ele. O pai não escorraça ele. O mesmo amor que o pai tinha pelo mais jovem, tinha pelo mais velho. O mais novo estava perdido, o mais velho também estava em locais diferentes. O mais velho perdido dentro da fazenda e o mais jovem perdido fora da fazenda. Eram dois pródigos, dois perdidos. E o pai que direciona ele, chama ele de filho. É como se o pai tivesse falando assim: filho, você não entendeu? Eu amo você. Eu amo você. Você está me ofendendo, você está falando um monte de coisa contra mim, mas eu amo você. Você é meu filho. Você está falando um monte de coisa errada, mas eu amo você. Você é meu filho. Já fez isso você que é mãe, que é pai? Que o seu filho às vezes chega nervoso com você, com palavras duras, mas você perdoa, você ama. Você olha para ele, você não olha como um estranho. Você olha para o seu filho e para a sua filha. Nós somos homens falhos e mulheres. Nós não olhamos para eles com um olhar de ódio, olhamos com um olhar de misericórdia e compaixão. A gente tenta entender o entendível na vida deles, compreender o incompreensível. A gente tenta fazer o insondável. Mas aquele pai olha para ele e fala: filho, você não entende? Verso 31: todas as minhas coisas são tuas. Você não entende, filho? A fazenda é sua. Eu te dei uma parte da herança há tempo atrás, mas tudo que é seu. Os bois são seus, as ovelhas são suas, as cachoeiras são suas, os campos são seus, a mesa é sua, os pães na mesa é seu. Você não entende que os celeiros fartos de grãos são seus. Você não entende, filho, que o meu guarda-roupa, as suas são suas. Você não entende, filho, que o meu cavalo ali real é seu. Você não entende, filho, que tudo aqui é seu. A gente não entende isso, irmãos. E quando Deus dá um pouquinho de graça assim para o outro, a gente quer condenar Deus pelo seu amor. Quando Deus dá um pouquinho de graça à família de alguém, a gente quer condenar Deus porque Deus deu graça para ele. A gente não entende que é nosso. É nosso. É seu. Você não entende que você tem um pai que ama tanto você. Ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas. A gente vive como Samuel na casa de Deus. Deus fala conosco, a gente não entende, não compreende. É como se o pai estivesse falando assim com ele: filho, você não entendeu? Seu maior tesouro sou eu. Seu maior tesouro não é as terras, não são os bois. Seu maior tesouro, filho, não é um ovelho cevado. Seu maior tesouro está aqui, ó, na sua frente.
Me abraça aqui. Está entendendo aqui, filho? Está entendendo, meu amado? Porque o seu maior tesouro não é o que você conquista nessa terra, é o que você leva para a eternidade. É que você vai viver lá. O seu maior tesouro sou eu sou o seu maior tesouro. Tudo que aqui já é seu. E aí, o verso 32 termina a história. E a gente termina a mensagem. Mas, então o verso 31 fala assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas, verso 32, era justo que nos alegremos e folgássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E a história acaba aqui. Acaba a história. Sabe como é que acaba a história, irmãos? Com o pai na varanda, insistindo com o filho rebelde entrar na casa. Não tem final a história. Já reparou nisso? O pai insistiu com ele, verso 28, e o pai insistiu com ele, o verso 32 termina a história. Mas era justo que nos alegrássemos e folgássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E assim acaba a história. O pai na varanda, no portão da casa, com o filho mais velho e a festa lá dentro. Termina assim, indefinido. Não fala se o filho entrou. Sabe o que termina assim? Porque a decisão de entrar é nossa. A decisão de entrar na casa é sua. Não fala que o filho entrou. Ele fica ali. O pai insistindo. O pai amando. O pai acolhendo. O pai perdoando. O pai compreendendo. E acaba. Jesus acaba a parábola dessa maneira. A decisão de entrar é minha. Eu posso escolher hoje sair daqui e continuar com a minha vida como sempre estava. Ou você pode escolher. Eu posso escolher entrar hoje na casa do Pai. É você que escolhe. Nenhum pastor vai escolher por você. A sua mãe não vai escolher por você. A sua mãe te orientou muito tempo da sua vida. Te deu conselhos, amor, carinho e compreensão. Mas ninguém escolhe entrar com você. O seu marido não escolhe entrar com você. No céu não tem reboque, não tem carona. Você escolhe entrar. Uma jovem entrou, mais velho ficou na porta. Qual você vai ser? Vai estar dentro ou fora da casa? Vai ser comunhão ou fora de comunhão? Eu sei que o pai insistiu hoje para você entrar. Insistiu hoje para você voltar. Volta para a família. Volta para a família do reino. Talvez você está há tanto tempo falando, talvez você tenha um grande ministério, um grande chamado. Mas você tem ficado longe. Tem comido alfarrobas e não está nem percebendo. Que você disfarça com perfumes do mundo. Mas Deus hoje está insistindo com você, para você entrar. Talvez um dia você já cantou na igreja, já dançou, já pregou, já ministrou, profetizou, fez um tanto de coisa. Deus hoje está insistindo. Entra. Tem uma festa preparada. Tudo que é dele é seu. Assim termina. Mas você vai decidir o que você quer. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Eu passei 10 minutos para adorar o bichinho. Olha, Deus que... Viu? Ninguém não falou, pastor? Glória a Deus, não xingar. A palavra dessa, a gente fica com Fecha os olhos, mas quero orar para você. Eu vou passar para o pastor Reginaldo aqui. Sabe, um pai que nunca desistiu de amar. Fecha os olhos, só deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu da sua vida. Talvez você tenha ficado um pouco distante. Talvez você tenha vindo no caminho com as vestes sujas de alfarrobas, com o cabelo manchado pelos povos, com o cheiro do mundo. Mas o Pai está vendo você. Ele conhece você por trás de tudo isso.
Ele conhece você por detrás de todo pecado. Ele conhece você por detrás de toda máscara. Ele conhece você por detrás de todo sorriso. Ele conhece você por detrás de toda dificuldade. E o Pai hoje está disposto a acolher você de novo, aceitar você de novo. Então talvez você está na condição do filho mais velho, que já está na igreja, no ministério, mas você não entendeu o amor do Pai. Você não entendeu que a graça de Deus não é só para você. Que a graça de Deus não é só para a sua vida. Deus ama o perdido lá fora. Deus ama a meretriz, quer que ela se converta. Deus ama o viciado, quer que ele seja liberto. Deus ama as pessoas que estão lá fora, abandonadas, quer que elas sejam acolhidas. Aquele jovem caiu em si. E nessa noite a minha oração é que você faça uma reflexão, caindo em si. Eu não sei a sua vida, não sei os seus pecados, não sei os seus erros, nem os seus acertos, mas o Pai sabe. Tenha a humildade de cair em si. Tenha a humildade de olhar para você, de fechar os olhos e olhar para você e dizer: Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Melhor marido, melhor esposa, melhor servo, melhor filho. Eu preciso ser melhor filho. Eu preciso ser melhor ministro. Eu preciso ser melhor pastor. Eu preciso ser melhor diácono. Eu preciso ser melhor servo. Eu preciso. Aleluia. Eu preciso ser melhor. Caia em si e volte. Porque o amor de Deus, ele está pronto para acolher você. Que Deus, ele te guarde, proteja você. Que o amor do Pai seja com você. Que o amor do Pai seja com a sua vida. E que essa palavra fique gravada no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.